Eu estava ansiosa para trazer esse assunto aqui no Posso Te Mostrar. Olha, desde que eu comecei a pesquisar aí para morar fora do Brasil, os vistos para a Espanha também me chamaram muita atenção. Eu falo muito aqui no canal sobre os vistos para morar legalmente aqui em Portugal, mas de fato era um assunto que eu queria muito trazer. Encontrei a doutora Amanda Calil, brasileira, advogada na Espanha, faz assessoria de vistos para a Espanha, não é isso? E sabe muito sobre o assunto. Vai aqui dividir um pouco com a gente a sua experiência e fazer aí com que a gente fique bem informada sobre isso. Doutora Amanda, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço. Para mim é um prazer compartilhar conhecimento em um canal tão grande que informa tanto de uma maneira tão bacana para os nossos conterrâneos. Então é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. Doutora Amanda, estou aqui, queria muito saber, fiz umas perguntinhas que a gente recebeu bastante aqui nos comentários. Eu cheguei a perguntar aqui se o pessoal queria saber sobre esse assunto também, choveu de comentário falando, traz sim, vamos saber sobre isso. E bom, a Espanha tá aqui do meu ladinho, tô aqui em Portugal, tá aqui, faço compras lá inclusive, tem muita coisa que é mais barata do que Portugal, sei que o salário é melhor do que em Portugal. E tem climas maravilhosos, gastronomia que eu vou te dizer que é uma das minhas preferidas no mundo. Nós temos aí um país que realmente é considerado bastante seguro. Eu queria saber muito, assim, a gente tem procurado muito aí sobre a Espanha, tem muito brasileiro chegando por aí. O que a senhora pode me dizer? Sim, sem dúvida, a Espanha é um dos melhores países para morar na Europa, para nós brasileiros, principalmente por causa do clima. A gente tem um clima bastante ameno. O sul da Espanha, por exemplo, se assemelha muitíssimo ao clima brasileiro. Depois, outra vantagem muito grande é a questão da renda, comparado, por exemplo, com países como Portugal ou Itália, a gente tem um salário mínimo maior e a qualidade de vida, educação, saúde pública, segurança pública, muito, muito bom. Então, quando você soma esses fatores, realmente é um país bastante atrativo. Fora que, é verdade que o idioma não é a mesma coisa do português, lógico, vai Uhum. ter que aprender um novo idioma, mas dentro do que cabe, o espanhol é bastante similar. Então, Uhum. é agradável você ter que aprender um novo idioma quando você não parte do zero, diferente de ter que aprender, por exemplo, um alemão ou, Sim, um idioma que não seja de origem latina. Então, certo. esses são os maiores benefícios. A gente percebe que desde a crise que a gente viveu em 2020, o número de brasileiros querendo vir para a Espanha aumentou e muito, exponencialmente. Cada vez Uhum. mais os brasileiros pensam em migrar e escolhem a Espanha como opção B. É verdade que o Portugal ainda é o recorde, mas a opção B Uhum. está sempre aí, a Espanha, e tem aumentado exatamente pelos atrativos que a Espanha oferece dentro da Uhum. Europa, e dentro, para mim, uma das coisas que mais chama a atenção é que a forma de conseguir um visto, dos vistos possíveis para poder vir para a Espanha, não é um dos mais difíceis. Não é que seja fácil, mas também não é um Uhum. país com uma legislação migratória muito dura. Então, Certo. facilita bastante para os brasileiros. Ótimo. E a senhora tocou então aí no ponto chave desse vídeo aqui. Vamos falar sobre os vistos. Os vistos são realmente aí processos burocráticos, né? Então vai demandar aí uma informação, um processo, né? Não é a coisa mais simples, como a senhora falou. Mas eu queria muito saber quais são os principais vistos assim que a gente pode tirar, seja brasileiro, seja estrangeiro de uma maneira geral. Quais são os principais para a gente ter uma ideia, assim, um panorama sobre isso? A gente tem basicamente quatro vistos, que são os mais buscados, e são os vistos que Uhum. realmente dão um retorno ao brasileiro mais eficaz. Então, Perfeito. porque existem vários, né? Não vou mencionar todos, mas os quatro principais para pessoas com nacionalidade brasileira. O principal deles, o mais conhecido e o mais solicitado, é o visto de estudo. Esse Hum. é o campeão, o recorde de solicitações. Primeiro, porque realmente estudar na Espanha é atrativo. Segundo, porque é o visto mais barato, desde o aspecto da parte burocrática, né? De ter que pagar taxas, de ter que organizar documento, é o visto mais Certo. barato para ser solicitado. E terceiro, que não exige da pessoa que quer solicitar esse visto uma dependência de um terceiro. Se você quer vir estudar na Espanha, basicamente depende de você. Ter a Uhum. matrícula no centro de ensino e organizar a sua documentação. Você não depende de uma empresa, você não depende de um empregador, você não depende
de conseguir um trabalho ou conseguir algo parecido. Então, uma pessoa que decida vir estudar na Espanha com visto de estudante, basicamente vai precisar de 5 coisas. São as 5 coisas mais importantes. A primeira é a matrícula ou a carta de aceitação no centro onde você vai estudar. Se o visto é de estudante, obviamente, precisamos estudar. O Certo. segundo é que a pessoa vai ter que confirmar que tem que ter a suficiência financeira durante o período do estudo. Então, que mantém essa capacidade financeira no valor de Uhum. 579 euros por mês. Então, se você vem estudar um ano na Espanha, você tem que ter a capacidade durante 12 meses para ter Uhum. essa disposição financeira. Seja você mesmo, porque você tem economias, porque os seus pais vão te manter, e aí você vai utilizar, né, a renda financeira dos seus pais. O terceiro documento que você precisa é de um plano de saúde. Para poder tramitar visto, qualquer tipo de visto que não seja de trabalho, obrigatoriamente você vai precisar de um seguro-saúde. Então, você vai precisar fazer um plano que cubra a sua estadia aqui na Espanha. E, na verdade, é até interessante fazer mesmo, independente do visto, né? Porque se você precisa de Uhum. algo urgente, ter um plano de saúde dá esse atendimento imediato em uma assistência particular. O quarto Certo. documento que o estudante, a pessoa vai precisar como estudante, é que se ela for uma pessoa maior de idade, ela vai precisar dos antecedentes penais. Então, se toda uma pessoa maior de 18 anos precisa aportar na hora de solicitar esse visto os antecedentes penais do Brasil, comprovando que você não tem antecedentes. E por É. último, o último documento que você vai precisar para poder tramitar o visto aqui, para poder estudar na Espanha, é um documento que comprove que você, como pessoa maior de idade, que vai passar um período longo na Espanha, não tem nenhuma doença quarentenária, febre amarela, malária, etc. Esses são os documentos Uhum. principais. Com esses documentos, a gente Uhum. já pode tramitar um visto de estudante. Certo. Depois, Uhum. é, o segundo visto mais solicitado hoje em dia para a Espanha é o visto de residência não lucrativa. Esse visto de residência não lucrativa, ele nada mais é do que um visto para pessoas com renda passiva. Em Portugal tem algo muito similar, só que aqui na Espanha é um Uhum. pouco mais rígido. Aqui o que eles exigem é que você efetivamente não tenha nenhum tipo de trabalho, nem na Espanha, nem em nenhum outro país. Então, esse visto ele não está pensado para nômade digital, ele não está pensado para Uhum. pessoas que têm uma renda fixa de um trabalho à distância e nada disso. Ele está pensado para aposentados, para pessoas que vivem de pensão, para pessoas que vivem de aluguéis, porque tem muitos imóveis e tem essa renda passiva, pessoas que vivem de renda de capital, de dinheiro. Então, é literalmente uma residência para quem não vai trabalhar baixo nenhuma circunstância. Nem Certo. na Então Espanha. tem essa renda já fora da Espanha e aí Exato. vai trazer e vai morar aqui na Espanha Exato. vivendo dessa renda, sem Um precisar ano trabalhar. sabático, Uhum. ou uma pessoa que já é aposentada e quer morar de maneira indefinida na Espanha, ou uma pessoa Certo. que simplesmente quer vir para ver se gosta, e se gostar, realmente quer efetivamente fazer a mudança do domicílio, mas ela Uhum. precisa realmente não ter nenhum tipo de vínculo laboral. Para tramitar esse visto, a gente só pode tramitar no consulado de país da residência. Se a pessoa é brasileiro e reside, por exemplo, em Portugal, ela pode Uhum. tramitar no consulado espanhol de Portugal. Agora, Certo. se a pessoa é brasileira e está na França, Portugal, Itália, o que for, Estados Unidos, mas não é residente, simplesmente está, não serve. Ela vai ter que voltar ao Brasil para tramitar lá. Precisa ser no país onde você tem a sua residência ou nacionalidade. Não dá para Residência, tramitar quando a senhora aqui. fala Uhum. residência, legal. Você tem uma Exato. autorização de residência do país. Exato. Se eu tenho aqui em Portugal, eu posso fazer no consulado de Portugal. Agora, se eu estou aqui em Portugal, naquele processo ainda da manifestação, não tenho autorização, tenho que voltar e ir para o Brasil, né, ou para o país de origem, para pedir por lá. Exatamente, exatamente. Não Ótimo. dá para Uhum. tramitar, inclusive, também estando na Espanha. É um visto que precisa ser Ah, tramitado em forma de visto, portanto, só nos consulados. Diferentemente do visto de estudante que eu comentei. O visto de estudante, uhum. você tem a opção de tramitar ele já em território nacional. Você pode tramitar ele na Espanha, desde que você esteja na Espanha de maneira regular e que sua Uhum. situação de regularidade ainda faltem 30 dias para caducar. Então, imagine o caso de que uma pessoa entra como turista e, estando aqui Uhum. como turista, 10, 20, 15 dias, 40 dias, 60 dias, peça. Pode, porque como a gente tem 90 dias como turista, faltando 30 ainda para caducar essa instância, você pode solicitar. A residência não lucrativa, não. Obrigatoriamente, consulado. Certo. Para Obrigatoriamente residência, fora da Espanha aí e no país exato. então, onde você reside legalmente. Certo. Exato. A residência Uhum. não lucrativa, ela basicamente você vai precisar saber que é o mais importante de 2 documentos. O primeiro, como eu falei, o plano. Sempre que o visto não for de trabalho, obrigatoriamente plano de saúde. Precisa ter um plano de saúde. E o Uhum. segundo documento mais importante é a sua comprovação financeira.
O visto de residência não lucrativa exige que você demonstre uma capacidade de 4 vezes o valor estabelecido de renda básica. A renda básica, como eu comentei, é 579 por mês. Ou seja, você Uhum. precisa ter uma renda de 579 vezes 4 todo mês, euros, todo mês, e Uhum. que essa renda seja certa. Não é eu Certo. vou ter a possibilidade dessa renda. É eu Aham. tenho já essa capacidade de renda. E Entendi. ultimamente, os consulados brasileiros estão exigindo que você já tenha esse dinheiro em conta. Não só que você vá ter, mas que você já Aham. tenha a capacidade financeira de um ano em conta. Então, a gente tem recebido muitos vistos negados, porque a Uhum. pessoa vai ter a capacidade financeira, mas ainda não tem. Ela vai receber todo mês através de rendas passivas. Sim. O consulado realmente tem negado ultimamente. Então, precisa ter uma capacidade financeira alta. Não dá para solicitar esse visto se você recebe, por exemplo, 2.000, 3.000 reais todo mês. Não vai chegar na renda possível de solicitar um visto de residência não Então lucrativa. faz essa conta de 4 vezes 579, hein? 579 em 2022. Todo Euros. ano, esse valor é Ok. atualizado. Então, a gente não Exato. sabe quanto vai ficar para 2023 ainda. Eu Uhum. vou só fazer a conta aqui, só para a gente ter uma noção. 579,2 centavos vezes 4. Então, a pessoa precisa ter uma renda mínima de 2.316 euros por mês. Mínimo. Isso, Uhum. considerando o euro ao valor mais ou menos que está agora, que a gente sabe que o euro varia, mas mais ou menos seria o equivalente a ganhar, a ter uma renda fixa de 12.000 reais todo mês. Para cada Certo. pessoa, né? Para o Uhum. titular, se você não vai ter, não vai A tramitar familiar. aposentadoria, a pensão, ou essa questão de eu tenho vários imóveis, tenho, mas, como a senhora falou, agora o consulado, a Espanha tem ficado atento aí, a pessoa tem que ter já esse um ano dessa renda já guardadinho, e não Exato. só receber ali por mês, mas já ter guardado isso para poder autorizar o visto. Exato. E é uma coisa que pra gente é muito chato e muito triste, porque a pessoa às vezes tem essa capacidade financeira, mas ela vai gastando. E é o Uhum, normal, se você recebe 12, 15 mil por mês, você come, você paga o aluguel, você uhum, gasta. E deveria ser uhum. suficiente, porque você vai gastar esse dinheiro aqui na Espanha. Mas desde que a gente voltou a tramitar, porque parou de tramitar um momento em 2020, desde que voltou a ser tramitado, que reabriu o consulado, as São coisas muito estão muito rigorosos. complicadas, mas não só para esse tipo de visto, hein? De uma maneira geral, a gente tem notado resoluções negativas dos consulados. Eu acho que o Entendi. volume, né, é uma coisa, consequência, como o volume aumentou muito, ou você faz uma solicitação muito fechadinha, muito bonitinha, cuidado com os papéis, eles estão sendo Uhum. mais rígidos na hora de analisar a documentação. Entendi. Então, temos aí o visto de estudo, temos esse visto, como é que é o nome desse? Residência não lucrativa. Residência não lucrativa, e agora então vamos para o terceiro visto, Terceiro. aí, os principais. Exato. O terceiro visto, que é o que a gente mais tem, por incrível que pareça, brasileiro interessado, é o de residência para profissionais altamente qualificados. Essa Olha. residência é muito interessante, porque, por um lado, facilita muito para o trabalhador, porque ele vai chegar já com um contrato de trabalho, ele não vem se aventurar, ele já sai do Brasil com a certeza e Uhum. com a segurança, porque ele já tem o trabalho dele seguro, certo, contrato assinado. Certo. Por outro lado, é um visto de residência. Então, portanto, para nós brasileiros é interessante. A gente vai falar lá no final desse vídeo sobre a questão da nacionalidade. Então, para os brasileiros é Ótimo. interessante. Esse Aham. visto, ele basicamente está pensado para pessoas que vão desenvolver um trabalho altamente qualificado na Espanha, como o próprio nome diz. Então, se você, Uhum. por exemplo, é brasileiro e é técnico de informática, mas trabalha em um posto bastante com responsabilidade, tem Uhum. anos de experiência e etc., poderia servir. Essa altamente qualificada, ela não tem que estar literalmente, necessariamente ligado a ter uma graduação, uma pós-graduação. O posto que Uhum. você desempenha é muito mais importante do que a própria graduação em si. Então, a gente vai ter vários supostos diferentes de altamente qualificado. Um deles é que você tenha uma graduação, uma pós-graduação por uma universidade de prestígio, e outro é que você seja uma pessoa com bastante experiência na área e que assume um cargo de responsabilidade. Então, a gente tramita muito para brasileiros que não têm grado superior, não têm nível superior, mas sim Uhum. estão há anos trabalhando na área de TI e tem uma expertise na área de TI que a Espanha deseja. Então, dá para a gente Uhum. tramitar esse tipo de visto. Ele precisa ser tramitado pelo empregador. Então, primeiro você tem que conseguir o trabalho, o empregador tem que ter interesse em te contratar, ele solicita essa autorização. Uma vez que a autorização para te contratar é concedida, aí você vai no consulado e tira o seu visto.
Essa opção de visto para profissional altamente qualificado é uma das mais recorridas para brasileiros ultimamente, principalmente médicos, porque a medicina está dentro, né, de profissões altamente qualificadas, e, portanto, Uhum. pessoas que obtêm a homologação aqui na Espanha, a primeira via, a via mais rápida, por assim dizer, é essa via de altamente qualificado, porque fica pronto em 30 a 40 dias, a gente já pode ter a pessoa trabalhando aqui na Espanha. Olha, porque eles têm muito interesse em achar justamente pessoas ali que estão faltando, né, para determinados cargos aqui na Espanha, e aí corre com o Exato. processo ali. Se você tem tudo Exato. certinho, é uma boa. A gente tem que observar dois critérios importantes. O primeiro é que você se encaixe nessa ideia de altamente qualificado, seja porque a sua profissão mesmo em si já se considera qualificada, como é o caso dos médicos, ou porque você Uhum. desempenha um papel altamente qualificado de uma maneira comprovada na sua expertise, né, no seu histórico, na sua experiência laboral. E o segundo é que o contrato que vão te oferecer aqui na Espanha, ele também precisa ser um contrato acorde a essa expertise. E como é que a gente verifica? Através do salário. O seu Ah, salário, ele tem que ser de, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 45 mil, 47 mil por ano, para que seja considerado um uhum. profissional altamente qualificado. Porque se eu quero contratar um profissional, que eu digo que é altamente qualificado, e eu vou pagar 15 mil no ano, alguma coisa Aham, tem não alguma coisa funciona. estranha. Sim, Exato. aham, Então, a gente precisa sempre que o salário também seja um salário compatível com essa ideia de uhum. altamente qualificado. Enfim, Entendi. o quarto visto mais buscado pelos brasileiros, que é um visto que realmente demanda muito cuidado na hora de aplicar, porque ele tem várias fases, mas é um visto Uhum, interessante, é o visto de profissionais autônomos. É um visto que a gente chama aqui de visto para trabalhar por conta própria, ou seja, você mesmo, uhum. por conta própria, vai ser o seu empregador, como é que a gente conhece? Por autônomo. Ele é um Certo. visto que precisa de várias fases. Então, a gente tem que ter cuidado, porque primeiro está a fase de você montar o seu plano de negócio e ser Uhum, avaliado esse plano de negócio por alguma associação autônoma aqui. Depois tem a fase da gente pedir autorização do governo para desempenhar essa atividade. E só depois vem a fase do visto mesmo. Então, uhum, é um visto interessante? Sim. É um visto que alguns brasileiros conseguiram montar o seu negócio aqui através dele? Sim. Mas não é um visto rápido. Normalmente, entre que o brasileiro decide esse visto e que ele pode estar uhum. aqui na Espanha já trabalhando, pode passar entre 9 e 12 meses. Hum. O trâmite é Então, um são trâmite muitas lento. fases, aham, e tem que Exato, estar tudo amarradinho ali para não ter que refazer, voltar, ser exato. negado, né? Exato. Então, aí Entendi. é o mais delicado na questão da burocracia, né, de fazer as fases. Mas que é também interessante porque também é um visto de residência e é um visto que depois de um ano aqui na Espanha, se você achar um trabalho e você quiser trocar, olha, eu não quero mais ser autônomo, eu encontrei um contrato de trabalho, eu prefiro ficar na Espanha, mas com um contrato. Você pode. Você não fica Uhum, vinculado diretamente a esse visto para sempre. Depois de um ano, dá para a gente fazer essa troca e a pessoa, se quiser trabalhar com CLT, por exemplo, pode. aham, certo. Então temos aí esses quatro principais vistos aí, os mais procurados pelos brasileiros. A senhora diria aí que eu tô ali assistindo esse vídeo aqui no Brasil, não tenho esse tanto de renda que precisa aí para esse de como é o nome mesmo? Rendimento? Residência não lucrativa. Residência não lucrativa. Também não tenho aí um posto altamente qualificado. Temos então essas duas saídas, essa questão do autônomo, que demanda um processo, mas a gente também tem esse outro visto para estudo, seria um visto mais fácil, vamos dizer assim, um visto mais acessível. Sim, sem dúvida, a porta de entrada da maioria dos brasileiros é o visto de estudo. Além do Uhum, mais, desde agosto de 2022, a gente teve uma alteração na lei que favorece muito aos estudantes, muito. Então, uma pessoa que decida entrar na Espanha com um visto de estudante, que é um visto de estância, não é um visto de residência, é um visto que te permite estar na Espanha de maneira legal, mas a sua residência fiscal e legal não é considerada na Espanha. Só que quando você entra com esse visto de estância de estudo, enquanto você permanecer no território espanhol, ao não ser residência, você simplesmente pode estar aqui e não conta tempo para aplicar a sua nacionalidade depois ou no futuro. Só que assim que você terminar esse estudo, você pode trocar para um visto de residência. E aí sim começa a contar o tempo. Então, em caso de brasileiros que querem vir morar na Espanha de maneira indefinida, mas uhum, que não têm a condição necessária para um visto de residência não lucrativa, ou não encontram um trabalho, e também não podem empreender, seja porque não têm os recursos financeiros, ou porque realmente não tem a veia empreendedora, uma opção uhum. interessante é o visto de estudo.
Porque com o visto de estudo, assim que você termina, você já pode trocar ele para um visto de residência. Então, se você Uhum. vier, por exemplo, fazer um mestrado, que a maioria dos mestrados na Espanha é de um ano, quando você termina esse ano, você já pode trocar para um visto de residência. Olha, Então, aí é então uma vamos porta de entrada. aproveitar e falar um pouquinho aí. Então a senhora falou visto de residência e visto de estância, que é o que permite estar na Espanha, legalmente na Espanha. Exato. Quais são as diferenças e quais são esses benefícios aí para quem tem o visto de residência? Isso é importante. Olha, o visto de estância, hoje a gente só tem dois. A gente só tem o visto de turista e o visto de estudante. O brasileiro Uhum. não precisa de visto de turista. Mas é porque o Uhum. brasileiro não precisa. O visto de turista ele continua existindo. Mas Para para a gente vários não é outros necessário. estrangeiros, outras nacionalidades, precisa de Exato. visto de turismo para entrar na Espanha. Exato. Uhum. A gente não. E o segundo visto de estância é esse visto de estudo. É um visto que permite você ficar na Espanha pelo período que o seu visto estabelecer, mas ele não muda a sua residência. Ele não mudar a sua residência fiscal e jurídica, todo o tempo que você permanecer na Espanha não considera residência a efeitos de aplicar, por exemplo, a lei de nacionalidade. Então, a Uhum. gente, quando está na Espanha com um visto de turista ou um visto de estudante, não temos, por exemplo, nenhum tempo contado, nenhum só dia contado para aplicar para a nacionalidade, e também não somos considerados residentes fiscais. Então, não precisamos comunicar, por exemplo, à Receita Federal lá do Brasil a nossa saída definitiva, nem temporária, porque efetivamente a gente não mudou a nossa residência legal. A gente só é Uhum. estar na Espanha. Igual que um Uhum. turista, que pode estar 3 meses, o visto de estudante pode ser de 6 meses, você só está. Por isso o nome é de estância. O Certo. visto de residência, né, o residência e trabalho, ou só residência puro, o que ele permite é que você, além de estar na Espanha, tenha a sua residência jurídica aqui. Seu domicílio fiscal e jurídico é na Espanha. Uhum. Portanto, a primeira coisa que você deve fazer quando você vem morar na Espanha com isso é avisar a Receita Federal que você muda o seu Ah. domicílio fiscal do Brasil e seu domicílio passa a ser na Espanha. Além disso, a partir do momento que você está na Espanha com esse tipo de visto, começa a contar o tempo para aplicar a nacionalidade por residência, por tempo de residência. E a Nesse principal vantagem tempo, é essa. e este tempo, então, que eu tenho que estar na Espanha com visto de residência e ter aí acesso à nacionalidade espanhola é de quanto tempo? Pronto. Para qualquer brasileiro, 2 anos. Muito Olha. menor do que em Portugal, 2 anos. A partir do momento que você tem um visto de residência, seja residência simples, que é o caso do não lucrativa, ou Uhum. residência e trabalho, que é o caso que vem com o visto de trabalho, seja Uhum. autônomo ou com um contrato laboral, todo É. mundo que estiver na Espanha em situação de residência, a partir do momento em que você adquire essa autorização, já começa a contar esse prazo de 2 anos. Então, efetivamente, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de autorização na Espanha que não seja turista e estudante, significa que Uhum. tem de residência. E, portanto, está contando esse prazo de 2 anos. E aí, isso, passando esses 2 anos, então consegue a nacionalidade espanhola, que é diferente. Isso. Aqui em Portugal a gente tem que ter 5 anos, e isso também é um benefício, 5 anos que você está aqui legalmente em Portugal, você tem acesso à nacionalidade portuguesa. Então, na Espanha, por sermos brasileiros, isso cai para 2 anos. 2. E, inclusive, se você, estando aqui na Espanha, conhece um cidadão espanhol e se casa, esse prazo para cair 1 ano. Olha, Então, aham, 2 anos para qualquer brasileiro e 1 ano em uhum, caso de que você, como brasileira ou qualquer outra nacionalidade, case com um cidadão espanhol ou uma cidadã espanhola. A partir do momento que você casa, 1 ano de residência é suficiente para poder solicitar a nacionalidade. A nacionalidade por residência, ela não é automática. Quando você uhum, cumpre o requisito da nacionalidade, você tem que solicitar junto ao Ministério de Justiça. E uhum. hoje em dia tem demorado bastante para sair. Então, não é algo que você consegue de maneira automática. E Pode dois ficar anos vai pronto. chegar aqui o meu cartãozinho. Não Isso. é isso. Pode Você ficar tem que pronto fazer em o 2, 3 meses. processo e vai ficar um tempo aí. Quanto? Exato. Pode demorar mais ou menos entre 2 e 3 meses, na melhor das hipóteses, e pode demorar Uhum. mais de 1 ano em sair. Então, a pessoa tem que ter consciência de que a partir dos 2 anos você já pode solicitar, mas não significa que você Uhum. vai ter a nacionalidade de maneira imediata. É Certo. verdade que a Espanha tem trabalhado para diminuir esses tempos de resolução e espero que consigamos, né, daqui para o futuro, ter resoluções de nacionalidade mais rápida. Mas com 2 anos já podemos aplicar. Maravilha. Doutora Amanda, então a senhora falou aí que essa questão do visto de estudo chegou a não dar direito aos 2 anos, mas
Fiz aí o meu mestrado, fiz uma graduação, fiz meu doutorado, acabei meu estudo. Como que eu posso fazer então essa troca para um visto de residência aí onde eu consiga começar aí a contar esses 2 anos? Tá. A gente tem duas opções. Se o seu curso foi um curso de nível superior, de graduação para cima, graduação, Uhum, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Quando você termina, você pode trocar para um visto de residência e trabalho, em caso de que você tenha essa oferta laboral. Você pode uhum, trocar para residência e trabalho de autônomo, em caso de que você queira empreender, ou você pode trocar para uma residência sem fins lucrativos para buscar um trabalho. É o caso de que você termina, por exemplo, imagine que você fez um mestrado de 1 ano, você terminou, você quer ficar, mas não tem ainda nenhum trabalho. Não deu tempo de você nem buscar, estava aí imerso no mestrado, e agora é quando uhum. você vai realmente jogar o seu currículo e começar a buscar trabalho. Você É. solicita junto à oficina de estrangeria um visto para buscar trabalho. Então, eles vão te conceder 12 meses com residência, ou seja, tá Ah, contando já o mudou. tempo, Aham. residência, para você, nesses 12 meses, encontrar alguma oferta de trabalho. Quando você encontrar, aí sim você faz a troca e vai para um visto de residência e trabalho. Em caso de Uhum. que você venha estudar, mas não seja um nível superior, seja, por exemplo, um curso técnico ou um curso formativo, qualquer outro tipo de curso, você não tem essa opção da busca de trabalho. Uma vez que você termina o curso, você só pode trocar para um visto direto de residência e trabalho ou um visto de residência e autônomo. Ah, certo. Então, só se eu já tiver ali uma proposta de trabalho, aí eu peço esse de trabalho, ou então Exatamente. um de autônomo, fazendo ali o processo e mostrando que eu tenho condições de montar a minha empresa. É isso? Exatamente. Certo. Exatamente. Exatamente. Maravilha. Tá. Agora, se eu tenho já uma cidadania europeia, estou no Brasil, quero mudar de país, tenho já Tudo cidadania, muda. se qualquer. Tudo muda, tudo é mais fácil, tudo é infinitamente mais fácil. Para começar, não precisa de visto. Uhum. Então, a gente já adianta bastante. Mas, Sim. ao contrário do que muita gente pensa, você sim tem que fazer um trâmite. Não é simplesmente, sou italiana, vou morar na Espanha. Não. A gente precisa Uhum. fazer um trâmite. Qualquer cidadão da União Europeia pode morar na Espanha livremente, mas precisa informar no registro que você quer morar na Espanha. Então, é necessário solicitar nas oficinas de imigração, né, nos escritórios de imigração, um Uhum. certificado de registro de cidadão da União Europeia. Então, você Uhum. vai pegar os seus documentos, dependendo do que você vai fazer aqui, trabalhar, estudar ou simplesmente não fazer nada, e vai informar na oficina de estrangeria que você quer morar aqui na Espanha. E aí vai ser emitido para você um cartão verde, que é onde vai constar o seu número de identificação estrangeiro. Você, como Sim. italiano, como português, etc., também vai ter um NIE, que é esse número de identificação. Então, pode morar livremente, pode trabalhar, pode estudar, pode não fazer nada se quiser, mas precisa Mas sim tem fazer que o trâmite. comunicar. Aham. Exatamente, exatamente. Maravilha, olha. Agora, quem já está aqui em um desses países do espaço Schengen, está aqui em Portugal, aqui em Portugal tem o processo, né, de manifestação de interesse, ou seja, a pessoa entrou como turista, ela quer permanecer aqui, ela vai ali fazer todo o processo, manifestar o interesse que ela tem de continuar em Portugal e morar aqui. Agora, para a Espanha, tem algo parecido? Alguém que já esteja na Espanha ou em alguns países, né, ali do espaço Schengen, que entrou como turista, ele consegue se regularizar por aqui? Então, a gente não tem nada parecido à manifestação de interesse. É algo que, inclusive, a gente já ouviu muito boato de que Portugal é um dos poucos países que possuem, e realmente é um problema para a situação da segurança jurídica. Aqui não Uhum, tem. O que a gente tem aqui são outras figuras que a gente pode chegar o mais perto possível da manifestação de interesse. Quais são uhum, elas? Primeiro, o próprio visto de estudante. Se você entra como turista e você está aqui durante o seu período de turista e ainda faltam 30 dias para acabar o seu uhum. período de turista e você Ou seja, está conseguiu. aí no máximo 2 meses, se você é Exato, brasileiro, aí no máximo 2 meses na Espanha, certo? exato. E aí você já Ainda tem a não documentação. ultrapassou o período. Uhum, Exato. E já tem a documentação para estudar, ou seja, você já tem a matrícula, o plano, você já tem tudo preparado, você pode uhum, aplicar para o visto de estudo aqui. Então, tem que certo. observar o prazo e que toda a documentação, a mesma que você entregaria lá no consulado, você precisa ter ela toda preparadinha aqui, certo? Ok. A Uhum, segunda opção, que também funciona como isso como turista, é o próprio visto de altamente qualificado. Se você entrar uhum, na Espanha como altamente como turista, e você estiver na Espanha ainda como turista e conseguir um trabalho de altamente qualificado, também dá para tramitar aqui sem ter que voltar ao país de origem. certo. Mas tem que ser dentro do período de turista, 90 dias. Se você já Uhum. perdeu esse período de turista, também não serve.
A mesma Uhum. coisa vale para investidor, para empreendedor, para pessoas que queiram aplicar pela lei de empreendedores, com um investimento bastante alto, mas enfim, também pode, desde que esteja dentro do período de turista. E depois a gente tem uma opção que já não é questão de você entrar como turista e ficar. É a opção de você regularizar pessoas que já estão irregular na Espanha há bastante tempo, que é a figura do Uhum. arraigo. O arraigo existe para, uma vez que você está na Espanha de maneira irregular, e você permanece aqui o mínimo de 2 anos como irregular, você possa se regularizar. Então, Certo. se você Entendi. entrou na Espanha e está aqui há 6, 7, 8 meses, não tem nada que a gente possa fazer. Ou Não vai você conseguir espera. regularizar tão cedo, né? Não, ou Então, você espera os 2 anos para solicitar o arraigo de formação laboral, ou 3 anos para o arraigo social, ou você hum, volta ao Brasil para tramitar um visto. A única opção, só existe uma única figura que dá para regularizar pessoas irregulares uhum, sem observar período de prazo nenhum. E a hum. única opção é o arraigo familiar. É dizer, você casou com um cidadão da União Europeia ou um espanhol. Ah, ok. Se você casou ou tem constituído a união estável com um cidadão da União Europeia, você tem direito ao cartão de residência de familiar de cidadão europeu. E se você Uhum, casou ou constituiu união estável com um cidadão espanhol, você tem direito ao arraigo familiar. E aí, nesse caso, não vão observar em nenhum momento o prazo, nem o tempo, nem nada. A ok. única coisa que vão Uhum, exigir é que você tenha efetivamente constituído esse casamento ou essa união estável. certo. Essa é a única opção, literalmente, Uhum. que não observa prazo. Agora, se eu já fiquei irregular, então, seja na Espanha, seja em algum país da União Europeia, né, do espaço Schengen, voltei, ou seja, eu fiquei mais do que meus 3 meses permitidos ali de turismo, eu posso voltar para o Brasil e eu posso tentar um visto e conseguir o visto ou já me negam? Sim, sim, pode sim. O que você tem que ter Uhum. cuidado é, uma coisa é você passar mais de 90 dias na União Europeia, né, no espaço Schengen, voltar ao Brasil e não ser notificado, sem problema nenhum, você pode tentar o visto e não haverá problema. Outra coisa é que você receba a notificação. Porque se Uhum. você esteve aqui irregular e abriu um procedimento contra você, algum país do espaço Schengen abriu um procedimento administrativo e houve ou uma ordem de expulsão, ou uma multa, ou uma inclusão do seu nome na lista de pessoas não bem-vindas, aí você não vai conseguir o visto. Aham. E Então, isso, todos os países do espaço Schengen vão ter acesso a esse exato. sistema e vão ver, aí é um problema. Exatamente, exatamente. Em caso de ter tido qualquer tipo de ordem de expulsão, o mais Hum, provável é que você tenha que respeitar o tempo da ordem de expulsão para tramitar qualquer tipo de visto para qualquer país do espaço Schengen. Na Espanha, normalmente, essas ordens não passam de 5 anos. O máximo que a gente já viu, e que realmente é o que a lei determina, é que essa expulsão, o prazo de não retorno, são de 5 anos, onde você ah, fica impedido de voltar. Depois desse prazo, sim, você poderia tramitar outra vez um visto, que não significa que vai ser concedido, sim, mas pode não ser uma concedido por outros tentativa. motivos. Mas, em Aham, teoria, já pode solicitar. certo. E se eu estou então no Brasil com meus documentos, com meu diploma, né? Vou aplicar aí para o visto, por exemplo, de estudo. Tenho ali já minha graduação, quero fazer um mestrado. Todos os documentos que eu tenho estão em português. E aí, como é que fica isso? Preciso fazer a tal da tradução juramentada em todos esses documentos que eu vou precisar, é isso? Sim, infelizmente, quase 90% dos órgãos espanhóis, tanto universidade como oficina de estrangeiros, vão pedir que você traduza do português para o espanhol. É verdade que em algumas universidades, por exemplo, as universidades da Galícia, como eles falam galego e o galego é similar, algumas Uhum. liberam realmente em alguns procedimentos que você traduza. Então, tem universidades que podem te dar esse benefício, mas aí você Uhum. só vai saber entrando em contato diretamente com a universidade. A regra é que ela precisa da tradução ao castelhano. A mesma coisa com os consulados. Cada vez que a gente vai tramitar um visto nos consulados, a regra é que ele peça que você traduza ao castelhano. Alguns consulados vão dizer, não, isso efetivamente não precisa, pode me entregar em português que a gente vai aceitar. O Consulado de São Paulo, por exemplo, ele aceita muita coisa em português. Mas a gente Uhum. só sabe quando você realmente sabe que trâmite vai proceder e em que consulado, em que organização você vai apresentar. O mais Legal. provável, porque mais de 90% das vezes a gente precisa sim apresentar tudo traduzido ao espanhol, ao castelhano, principalmente se Uhum. for diretamente aqui. Tudo que a gente for tramitar na oficina, né, no escritório de estrangeiros, precisa estar com tradução juramentada.
Não Hum. serve um tradutor português, não Ah, serve um eu sei tradutor da falar Argentina. espanhol, vou lá e faço o documento. Não, tem que ser a Não. tradução juramentada. Se você que está em casa não sabe o que é tradução juramentada, tem vídeo aqui do canal explicando o que é, onde pode fazer, onde tem que fazer para ela poder ter validade, né? Então dá uma olhadinha por lá. Inclusive, por exemplo, os advogados portugueses podem fazer tradução, né, em Portugal. A gente, como advogado Uhum. português, como eu estou com minha habilitação portuguesa suspensa, né, eu pedi Aham, baixa, tudo é aham. economia financeira, né? Se a gente não usa, a gente pede uma Exato, licença. exato. Mas assim, a gente, como advogado, tem licença para fazer essa tradução. Na Espanha, Aham. não. Na Espanha, você só pode fazer com os tradutores juramentados pelo Ministério de Exteriores da Espanha. Olha. Você Aham. precisa olhar, existe uma lista, uma base de dados com todos os tradutores Uhum. juramentados pelo Ministério de Exteriores. São eles, esses tradutores, que estão habilitados para fazer tradução desde qualquer idioma para o espanhol. Entendi. Doutora Amanda Calil, eu vou pedir a permissão para deixar aqui os contatos da sua rede social aqui embaixo. Tenho acompanhado por lá, tem muita coisa, muita informação ali gratuita, super importante. Se me permitir, vou deixar aqui o contato. Para quem aí de casa está interessado em, olha, vou fazer meu visto para a Espanha, quero saber mais informações, fazer uma consultoria, uma assessoria para saber, vou pedir a permissão então para deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E vou deixar aqui o convite para retornar, a gente falar mais sobre esse assunto. Esse vídeo, assim, ele trouxe uma geral, né, um panorama sobre todas as possibilidades. É claro, existem ainda outras coisas, né, que com certeza a gente também pode aplicar, mas os principais, né, os que a gente tem visto aí que os brasileiros estão indo mais atrás e que são mais possíveis, né? Então, agradeço muitíssimo a participação aqui da senhora, a experiência, a ter dividido tudo isso conosco e fique à vontade, por favor, para voltar outras vezes, viu? Foi um prazer, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês e acompanho também de perto nas redes sociais e gosto muito do trabalho que você está desenvolvendo. Para mim é muito lindo, muito gratificante ver Oh, brasileiros com um projeto tão bonito e estou à disposição sempre que precisar, estaremos sempre aqui. muito, muito obrigada. E você aí de casa, eu tenho certeza que você gostou bastante desse conteúdo. Deixa para mim aqui nos comentários. O que você mais quer saber sobre vistos para a Espanha, morar na Espanha legalmente? A gente convida a doutora Amanda outra vez para retornar aqui e conversar mais sobre o assunto, viu? Doutora Amanda, muito obrigada. Para você, muito obrigada por sempre nos acompanhar. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!